A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça. Hoje, sábado, dia 11 de abril, estamos aqui mais uma vez nesta quarentena, hoje o 23º dia do nosso isolamento social. Queremos trazer uma palavra ao seu coração, que está inserido no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: E Pedro e João subia junto ao templo a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andando entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, estamos diante de um texto familiar de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada, capítulo 3 do livro do Atos dos Apóstolos, onde vamos falar de mais um dos milagres que Jesus efetuara na sua instrumentalidade usando Pedro e João. O texto diz que Pedro e João subiam à hora nona ao templo, e ali na porta do templo havia um homem que jazia ali pedindo esmola, e quando ele vê Pedro e João, ele agora estende a mão e pede um auxílio. A Bíblia diz que Pedro e João olham para aquele homem e diz: Olhe para nós. E quando aquele homem olha para Pedro e para João, ele diz: Nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E diz que naquele momento os seus tornozelos e pés se firmaram, e logo ele entrou no templo, andando, saltando e dando glória ao nome do Senhor. Quando nós observamos esse texto, nós aprendemos alguns princípios fundamentais para a nossa vida espiritual. Nós sabemos que vivemos em um mundo relativista, onde o diabo tem tentado desconstruir a verdade do Evangelho. Mas a Bíblia vai dizer que nada podemos além da verdade, a não ser com a verdade. Mas quando nós observamos o texto em apreço, podemos pontuar algumas verdades para a nossa vida espiritual. Versículo 6 diz: E Pedro e João, não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então a Bíblia vai dizer que Pedro disse: Eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aqui eu posso pontuar uma primeira verdade. Qual é? É que Pedro vem nos ensinar que os valores espirituais estão acima dos valores materiais. Pedro disse: Olha, a nossa condição financeira é a mesma. Nós não temos R$1 aqui no bolso. Estamos na mesma condição financeira que o Senhor se encontra. Agora tem uma diferença. Nós temos um tesouro dentro de nós. E esse tesouro nós queremos repartir com você. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então eu quero dizer a você nesta noite o que disse Mateus no capítulo 6, versículo 33. Que devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que os sinais acompanharão os que crerem. Então nesta noite nós precisamos ter esta visão de Pedro e de João, que os valores espirituais estão acima dos valores materiais. Você lembra de Eliseu? Quando Deus resolveu levar Elias ao céu. E agora Elias diz: Olha, Deus, antes de eu ir, deixa eu abençoar o moço. É ele que tem me honrado, deitado água na minha mão, nunca postulou o meu lugar. E Deus disse: Tá bom, pode abençoar.
E Elias chega e diz: Eliseu, pede o que queres que eu te faça. Se fosse hoje, no mundo mercantilista em que vivemos, onde muitos só desejam as coisas terrenas, materiais, imagina uma oportunidade de pedir o que quisesse. Aí Elias diz: Eliseu, pede o que queres que eu te faça? Aí Eliseu disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Porque Eliseu sabia que por mais milagres e prodígios que Elias tivesse efetuado no seu ministério, ele só era um instrumento. O instrumentista é Deus. Então ele diz: eu quero a porção dobrada, porque eu não quero ser igual ao Senhor. Porque eu sei que o Deus que te usa, Ele tem muito mais para fazer através da minha vida. Então eu quero te convidar nesta noite a mudar o teu direcionamento, a entender que os valores espirituais estão acima dos valores materiais, a entender que nós já ressuscitamos com Cristo e devemos buscar as coisas que vêm do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Eu entendo que diante de um momento como esse que estamos enfrentando, Deus está nos dando um tempo para refletirmos, para reavaliarmos as nossas vidas espirituais, para refazermos os nossos conceitos. E eu tenho certeza que depois desta pandemia, a igreja sairá mais forte, os crentes sairão mais espirituais, porque nós entendemos uma coisa, que diante de tudo que estamos enfrentando, a nossa posição social, os nossos bens, os nossos dinheiro, o que possuímos, não pode fazer nada. Mas Deus nos dá o privilégio nesta noite de sermos ministrados por esta palavra e entender que os valores espirituais estão acima dos valores materiais. Pedro e João disse: nós não temos dinheiro, estamos lisos, quebrados, mas tem uma coisa, estamos cheios da presença de Jesus de Nazaré. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Receba esta presença. Seja cheio desta presença. Eu não estou dizendo que é errado ter ouro, que é errado ter prata, que é errado ter bens materiais, que é errado ter uma vida estruturada. Não. Eu estou dizendo que em primeiro lugar está o reino dos céus. O meu coração tem que estar posto no céu, porque a Bíblia diz que aonde estiver o tesouro, esteja o seu coração. E o meu tesouro, a ferrugem, a traça, a fuligem, o ladrão não pode roubar, porque o nosso tesouro está nos céus. Uma segunda verdade que nós podemos pontuar nesse texto. Versículo 1 diz: e Pedro e João subia junto ao templo, a hora da oração, a nona. Aqui eu pontuo uma segunda lição para a nossa vida espiritual. E qual é, pastor? É que a falta de estrutura econômica, social, não impediu Pedro e João de ir ao templo adorar a Deus. Então você precisa entender que o que me leva a adorar a Deus não são as motivações terrenas. Ora, Pedro e João não tinham dinheiro. Pedro e João estavam liso. Pedro e João estavam quebrados financeiramente. Mas ele ia ao templo. Se fosse hoje, não. Porque hoje alguém precisa de motivação para ir ao templo. Alguém precisa de motivação para adorar. Você lembra do Salmo 137? Quando Israel, em meio ao cativeiro babilônico, alguém chegou e disse: ei, vocês são crentes? São de Sião? Somos. Então canta o hino aí dos crentes para a gente se alegrar. E a Bíblia diz que um olhou para o outro e disse: como poderemos cantar? Se as nossas harpas nós já penduramos no salgueiro, nós não temos motivações, estamos dentro do cativeiro, somos cativos, estamos aqui escravos, por que cantar? Aí eu quero lhe perguntar esta noite: será que nós precisamos de motivações para cantar a Deus? Será que nós precisamos de motivações para adorar o céu? Independente do que está acontecendo, o diabo quis calar a boca da igreja. O diabo quis amordaçar a tua boca, mas nesta noite eu te convido a louvar ao nome de Jesus de Nazaré. É por isso que o encardido fica doido, porque em meio à crise, em meio à pandemia, a igreja está louvando, é live, é pregação, e é tanta coisa, é programa no rádio, e é mensagem no WhatsApp, e é crente louvando, é crente pregando. Por quê, pastor? Porque nós entendemos que não é a estrutura que me faz adorar,
adorar, que não é a condição social que me faz adorar, que eu não preciso de motivações para adorar, porque eu não sirvo a Deus pelo que Ele me proporciona, nós servimos a Deus pelo que Ele é na nossa vida. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, versículo 2 diz assim: e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, e qual todos os dias era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Aqui eu posso pontuar uma terceira verdade. E qual é, pastor? É que aonde Jesus está, a garantia do milagre é certa. Porque eu entendo que a igreja não é o melhor lugar para se estar na calçada pedindo esmola. O melhor lugar para pedir esmola, eu quero pensar que é na porta de um banco. Porque no banco é duas verdades: eu entro com dinheiro, eu saio com dinheiro. Mas aquele paralítico, ele entendia que no banco tem prata e tem ouro, mas no templo tem levanta e anda. Então eu quero dizer a você nesta noite, continue servindo a Deus. Deus é a nossa garantia. Quem serve a Jesus está seguro, tem garantia de milagre, tem garantia de cura. Ele não é obrigado a fazer, mas pela sua misericórdia Ele faz, pela sua bondade Ele faz. Então eu entendo nesta noite que quem serve ao Senhor está seguro. Aonde Jesus está, a garantia do milagre é certa. Uma quarta verdade que queremos pontuar nesta noite. Versículo 3 e 4 diz: e ele vendo a Pedro e a João, que entrando no templo pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João fitando os olhos nele disse: olhe para nós. Só a última parte do versículo 4, olhe para nós. Aqui eu pontuo uma quarta aplicação para a nossa vida. E qual é, pastor? É que nós precisamos mudar a postura do nosso olhar. Você precisa mudar o direcionamento do seu olhar. Você precisa entender que todo mundo que pede esmola numa calçada, ele pede de cabeça baixa. E Pedro disse: ei, levanta a cabeça, olhe para nós. É como quem diz: deixa de olhar para baixo, olhe para cima. Porque tem pessoas que vê o mundo de óculos escuro. Ele só vê luta, só vê problema, só vê dificuldade, só vê enfermidade, só vê crise. Mas nesta noite eu quero te convidar a olhar para Jesus de Nazaré, o autor e o consumador da tua fé. Porque Tiago diz que é do céu que vem toda dádiva e todo dom perfeito, descendo do Pai da luz, aonde não há sombra nem dúvida de direcionamento. Então nesta noite, olhe para Cristo. Você é convidado a mudar a postura do seu olhar, a deixar de visualizar as lutas. Eu não vim aqui dizer que a luta não é real, é real. Eu não vim dizer aqui que não tem luta. Mas quando eu olho para Cristo, a situação é diferente. Você lembra do capítulo 6 de 2 Reis? Quando aquele moço se apavora e vê a cidade de Dotã cercada, e Eliseu disse: eu vou orar para que Deus abra os teus olhos. E quando ele ora, que ele vê, ele continua vendo a luta, os cavaleiros, ele continua vendo o exército, mas no monte ele consegue enxergar cavalo, carruagem e carro de fogo. Aí ele grita: agora eu entendo, meu Senhor, que mais é o que está conosco do que o que está no mundo. Então nesta noite, que Deus em Cristo te abençoe. Que você possa nesta noite se confortar nesta palavra. Que você possa meditar e alegrar o teu coração, sabendo que fiel é aquele que nos prometeu.